Por que tantas pessoas tentam enfrentar o vício sozinhas? No estudo de hoje, nós vamos entender a importância do apoio espiritual, emocional e profissional no processo de restauração. E vamos ver também como Deus usa pessoas para ajudar quem está lutando. É agora mais um programa Escola Bíblica. Olá! Como você está? Tudo bem? Como é que você está passando sua semana? Chegando ao final de mais uma semana. Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que você está se sentindo aí, acompanhando esta nova temporada livre do vício? Tem despertado em você disposição em ajudar? Você que está lutando contra o vício, tem te motivado? Escreve para a gente, diz para a gente como você está se sentindo. Conta também, né, você que já passou por um processo de transformação. Eu citei, né, foi essa semana, o testemunho, como ele é importante para a gente, contar quem eu era, rapidamente, o que o Senhor fez por mim, eu amplio isso, e quem eu sou hoje. É importante, histórias conectam vidas. Compartilhe sua história, conte para as pessoas. E é claro, se você está ajudando alguém, muita paciência, muito carinho. Esse é o programa Escola Bíblica. Aqui nós estudamos temas das nossas revistas Esperança e temas que são produzidos também pela nossa Escola Bíblica Digital. E esse estudo é da Escola Bíblica Digital. Você pode fazer através do WhatsApp. Estudo escrito pelo Dr. César Vasconcelos, psiquiatra cristão, e que está à sua disposição para interagir com a nossa instrutora bíblica virtual Esperança. É só você, se você não tem o número ainda, está aparecendo aqui, ó. Deixa eu virar para essa câmera aqui, ó. Essa aqui. Ó, que daí fica mais pertinho aqui, ó. Tá vendo aqui? 12982000062. 12982000062. Se você não tem esse número, salva aí e escreve Livre do Vício. Tá aqui, ó. Livre do Vício. É só escrever, você já vai ter aí esse estudo à sua disposição, tem vídeos também, ou você pode acessar o nosso QR Code, ele vai aparecer aqui agora, sim, assim, aí, agora, quer ver? Ali, ó, tá vendo? Abre a câmera do seu celular, aproxima a câmera, não tira foto, aproximou, vai aparecer um linkzinho amarelinho, aí você clica nesse link, já vai para o WhatsApp, e aí você já vai poder interagir, você pode compartilhar com seus amigos, pode ajudar, você pode ser um meio de motivação, instrução e esperança para alguém. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como o apoio emocional, o apoio da comunidade, o apoio familiar, são essenciais para a gente contribuir para essas pessoas que estão precisando de ajuda. E é claro, como nós trabalhamos ontem, o suporte espiritual. Ontem eu terminei falando, né? A palavra de Deus é transformadora. Abra a Bíblia, leia o texto bíblico, mergulhe nas histórias. Você vai ver histórias de transformação. E isso vai entrando na sua mente e você vai vendo que essas histórias de redenção, de Deus atuando para o homem ter a imagem dele, vai contagiar você. O poder da palavra transforma. Não posso esquecer, já ia esquecendo, vou olhar para cá agora, não posso esquecer que a gente vai chegando no final de semana e eu tenho que te fazer o convite para ir na igreja. Tenho. Sábado é dia de ir à igreja. Esse final de semana estarei numa igreja muito querida para mim, que é a Igreja Adventista Central de Vitória, no Espírito Santo.
igreja que eu tive a oportunidade de ser pastor durante 3 anos. Estaremos aí no encontro especial da Federação dos Empreendedores, que vai acontecer na igreja. Estaremos juntos no sábado de manhã. Serão momentos especiais, matar saudade desta comunidade querida, acolhedora. Entra no site aí, ó, encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br, e veja qual é a igreja mais perto da sua casa. Será uma alegria, privilégio poder receber você, uma comunidade que acolhe, comunidade que está disposta a ajudar. Não de pessoas perfeitas, não, mas daqueles que são imperfeitos e buscam aquele que é perfeito, o Senhor, para que haja transformação. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós vamos conversar um pouco mais agora. Vamos abrir o texto bíblico, vamos meditar em histórias de pessoas que foram ajudadas, pessoas que foram amparadas, que a gente tenha esse senso de comunidade, que a gente entenda que no mundo individualista nós vamos ao contrário. Nós não queremos olhar somente para aquilo que gira em torno de nós, não. Nós queremos olhar para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que precisam de ajuda. Nos dê essa sensibilidade, meu Deus, ao meditarmos, e que isso seja profundo no nosso coração quando a gente fala de alguém que está precisando de ajuda contra um vício. Por favor, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu espero que a nossa conversa de hoje contribua para a sua reflexão e a reflexão também da sua igreja, da sua comunidade, pensando em sua comunidade como uma comunidade acolhedora, uma comunidade que acredite que existe cura para um vício, que a gente tenha essa certeza. Existe uma frase muito comum em quem luta contra o vício, é que é importante para a gente pensar, né? Se você está me ouvindo e já disse assim, isso eu resolvo sozinho. Muita gente tenta esconder às vezes o seu vício por vergonha, por medo de julgamento, por culpa, por orgulho, ou porque acredita que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Então, a pessoa muitas vezes sofre em silêncio. E eu quero falar para você agora, não sofra em silêncio. Se você está me ouvindo, se você está me assistindo agora e tem escondido isso, por favor. E tem mais. Se você está perto de alguém que você sabe que tem um vício e você está fazendo de conta que não tem, não tenha medo, não tenha receio de se aproximar e dizer, eu quero te ajudar. Mesmo que essa pessoa às vezes negue. Eu nunca esqueço, não sei se eu já contei aqui, fui pastor num lugar, trabalhei num colégio uma vez, e havia um menino que tinha lutas com a droga. E um dia encontraram na mochila dele. E ele foi, né, ali, procuraram ele, e aí tiveram que chamar a família. Ele disse, não, realmente eu tenho essa luta, mas ninguém na minha casa sabe. E era uma necessidade de apoio familiar. E quando a família foi chamada, né, a mãe, eu lembro dessa cena, a mãe negava, não, isso não é verdade, isso não era verdade. E de repente, o menino disse, mãe, é verdade. E aí ela disse uma das frases mais impactantes que eu já ouvi sobre isso. Eu já sabia, mas eu não queria encarar essa verdade. Então não tenha receio. Se você luta contra um vício, procure ajuda. Não tenha receio, não seja orgulhoso, não pense que você vai conseguir sozinho. Não tenha medo de julgamento.
E se você tem percebido, e se esse querido te confessar, aceite, porque pedir ajuda, queridos, é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. E eu quero te motivar a pedir ajuda. E eu oro para que você encontre apoio. O problema é que o isolamento costuma fortalecer ainda mais a prisão, porque vícios crescem no escuro, escondidos ali. Eles se alimentam no segredo, do segredo da culpa e da solidão. Por isso, é importante compartilhar. Fale. Deus nunca planejou, queridos, que a restauração fosse vivida na solidão. Desde o princípio, a Bíblia mostra que o ser humano foi criado para viver em relacionamento. O próprio Deus, no primeiro ato de pecado cometido, de afastamento que o homem fez em relação a ele, o próprio Deus vai atrás e pergunta: onde vocês estão? E Deus faz isso aqui agora. Onde você está? Não se esconda. Não fique só. Eu entendo o receio do julgamento, da reação daqueles que você mais espera, pode ser contrário. Pode. Mas não deixe de falar. Eu tenho a certeza que Deus vai colocar no seu caminho alguém que vai te ajudar. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10 traz este princípio, o princípio do amparo. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, quem pode levantar? Não haverá quem o levante. Por isso, não tenha receio. O vício tenta convencer a pessoa de que ela precisa se esconder, mas a restauração normalmente começa quando alguém finalmente consegue dizer: eu preciso de ajuda. E como eu mencionei, isso não é fraqueza. E talvez você deva dizer isso agora. Que o Espírito Santo toque seu coração para você dizer aí: eu preciso de ajuda. Se vire para alguém. Busque alguém. Busque apoio daqueles que estão perto. Busque grupos de apoio, e eu já os citei ao longo desta semana. Busque ajuda de um profissional. Busque entidades que são à disposição, que fazem parte de um sistema governamental que pode te ajudar. Os CAPs eu citei aqui. Mas não fica sozinho. Não fica na solidão, porque a libertação começa quando você diz: eu preciso de ajuda. Diga isso para o Senhor e diga: Senhor, coloque pessoas que podem me ajudar no meu caminho. Admitir fragilidade pode ser difícil. Difícil, queridos, porque é uma situação de vulnerabilidade, ou seja, de fraqueza, que mexe com o nosso orgulho, mexe com a gente. Só que existe uma diferença importante. Fraqueza não é fingir que está tudo bem. Não. É continuar se destruindo. Fraqueza é continuar se destruindo sem buscar ajuda. Isso sim é fraqueza. Muita gente espera que Deus haja sozinho, sem envolver ninguém. Mas a Bíblia mostra várias vezes que Deus usou pessoas no processo de restauração. E alguns dizem assim, não, se apegue ao Senhor. Se apegue ao Senhor, nós citamos ontem. Mas isso não descarta como o Senhor pode amparar e ajudar através de pessoas. Eu lembro aqui, quero citar aqui, não está na nossa... A gente tem uma outra citação, mas eu gosto muito dessa citação, que está em 1 Samuel capítulo 22. Davi vem aqui por uma sucessão de perdas, né? Tá sendo perseguido por Saul, né? Ele se finge no capítulo 21, se finge de louco,
diante dos filisteus, porque eles o reconhecem. Aí ele chega na pior das situações e diz o capítulo 22 que ele retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. É interessante. A gente tem uma sucessão aqui. Davi está mal, está fugindo, perdeu todo o seu status. A família vai atrás, seus irmãos. E vão atrás dele também pessoas que precisam de ajuda. E esses se tornam os 400 valentes de Davi, o seu exército. Mas você vê o contexto? Os irmãos foram atrás. A família foi atrás. Quero dizer para você, querido, tem alguém que você ama, que está precisando de ajuda? Vai atrás. Eu já citei essa semana, mas vou reforçar. Não desiste dessa pessoa. Faça tudo o que você puder fazer. Lógico, você não pode obrigar, mas faça tudo o que você puder fazer. Interceda, apele, vai lá, procure caminhos, mas não desista. Não desista de ninguém. Por isso que a Bíblia, muitas vezes, vai citar exemplos, como em Marcos, capítulo 2, verso 1 a 12, que é a nossa outra citação no Novo Testamento. Um paralítico é levado até Jesus por 4 amigos. Ele não tinha como chegar sozinho, ele precisava ser carregado. E não só isso, olha o que diz o texto, 1 a 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Era muita gente atrás de Jesus. E eles anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão que estava perto dele, descobriram no eirado, no teto, um ponto, como no sobrado, né? Um ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, geralmente era feito de palha, de tábuas que ligavam uma parte ao outro ali no teto, usado muitas vezes por um lugar de descanso, abriram isso e, diz o texto, baixaram o leito fazendo uma abertura. Onde estava o doente, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. E aí vai começar um questionamento dos escribas que estavam ali questionando, né? Pensando no seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus percebe aquele espírito que eles tinham e disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas no vosso coração? Por que vocês estão pensando sobre isso? Mas a minha ênfase aqui é aqueles homens encontraram uma dificuldade, a multidão, mas acreditavam no poder transformador e acharam um caminho. Subiram até que o leito pudesse ser descido aonde estava Jesus e ali houve a cura. Como que ele chegou lá? Com a ajuda dos seus amigos. Muitos chegarão lá, na libertação do vício, com a nossa ajuda, com o nosso amparo, com a nossa oração e a nossa ação. É orar, mas é se comprometer, é fazer. Não cabe aqui, eu vou orar por você. Não cabe só isso. Não estou limitando a oração, porque às vezes nós usamos essa frase para dizer eu vou orar por você, para a gente não nos comprometermos. Eu vou orar por você, mas o que mais eu posso fazer para te ajudar? Talvez alguém precise que você pegue, que você leve. E é isso que nós temos que fazer. Se nós nos declaramos cristãos, precisamos ter um espírito de
comunidade, não de individualismo. E talvez existam pessoas hoje exatamente assim, sem condições de caminhar sozinhas, e nós precisamos conduzi-las. Não é correto pensar que buscar ajuda profissional, queridos, significa falta de fé. A saúde emocional e a saúde espiritual não são inimigas. Por isso, talvez você vai precisar levar essa pessoa muitas vezes lá. Não diga que é falta de fé, não diga, não limita. Porque o poder da palavra vai usar um indivíduo, vai usar um psicólogo, vai usar um médico, vai usar um conselheiro espiritual que tenha percepção clara da ajuda, entende? Vai usar uma família. Não podemos limitar as pessoas dizendo que ela não consegue vencer porque está faltando fé. Deus pode usar amigos, familiares, conselheiros, pastores, médicos, psicólogos e grupos de apoio. Isso não diminui a ação divina, pelo contrário, Deus frequentemente age através de seres humanos. Nós, quando adoecemos fisicamente, procuramos um médico. Agora, quando nós temos luta com o vício, estamos doentes por isso, por causa dessa dor não resolvida, nós resumimos isso, dizemos que é falta de fé. Não. É a necessidade da busca da ajuda. A Bíblia nunca condena o cuidado. Lucas, por exemplo, era médico. O problema não é buscar ajuda. O problema é ignorar o sofrimento até ele destruir ainda mais a vida. E nós não podemos ignorá-lo. Lembre-se, Deus pode agir através da oração, Deus pode agir através da palavra, Deus pode agir através da comunhão, Deus pode agir através de uma música que eu ouça. E Deus pode agir também através de pessoas dispostas e pessoas capacitadas para ajudar. Por isso quero destacar dois aspectos. Primeiro, procure ajuda. E segundo aspecto, esteja disposto a ajudar se você for procurado. Esteja disposto. Se coloque à frente, se coloque ali. Eu vou fazer tudo o que for preciso por você. Alguém que ouve isso vai encontrar esperança. E não pense que isso vai se solucionar de uma hora para outra, não. Você sabe, e a gente já citou aqui, a semana passada tivemos a semana especial também, esse é um longo processo, mas enquanto nós vivermos nesta terra, enquanto nós estivermos aqui, nós temos essa responsabilidade. A preocupação com o outro, verdadeiramente, é a manifestação da nossa fé. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E seja disposto. O espírito que Tiago coloca na sua carta é esse espírito da comunidade. É aquela comunidade que percebe aqueles que se aproximam e é aquela comunidade que acolhe aqueles que se aproximam. Não é aquela que vai excluir, é aquela que vai colocar um rótulo, não. Mas é a comunidade que vai dizer, se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. E qualquer comunidade que se diz uma comunidade cristã deve ter esse espírito. O pecado escondido, queridos, costuma crescer, pois no segredo, ninguém confronta, ninguém ajuda, ninguém acompanha, ninguém percebe a gravidade. Mas quando a pessoa abre o coração, com maturidade e com segurança, o processo muda. E aí nós precisamos estar preparados para ouvir. É a história que eu contei no começo, da mãe que percebia que o filho tinha lutas, mas preferia se iludir. Se alguém fizer uma confissão para você, esteja disposto a acolher, não a condenar.
Porque se alguém fez uma confissão, é porque ele está confiando. Nós não confessamos aos outros para recebermos um perdão do pecado cometido. Nós confessamos aos outros porque reconhecemos que precisamos do perdão que só Deus pode dar. Mas quando eu confesso, eu estou dizendo, se eu estou confessando a luta contra um vício para alguém, eu estou dizendo de forma muito forte que eu sou fraco. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu estou manifestando força. E aí, tenha um bom ouvido, um ouvido atento, um ouvido que procure esta pessoa a encontrar caminhos. Porque o que ela não precisa é de condenação, ela não precisa de alguém que a desestimule. Isso não significa contar a sua vida para qualquer pessoa, mas significa, querido, parar de carregar tudo sozinho, aquilo que permanece escondido, não esqueça, tende a continuar dominado. Mas quando você revela e você diz preciso de ajuda, o caminho da libertação acontece. É importante buscar apoio em ambientes seguros e maduros, tá? A restauração precisa de verdade, de graça, de responsabilidade, de acompanhamento e de paciência. Por isso, procure bons profissionais. E eu digo para você, profissionais que vão respeitar a sua fé, sua crença, que sejam tementes a Deus. Abra isso com maturidade, se for na sua comunidade, se for no seu ambiente familiar. Não esqueça, Jesus confrontava os pecados, mas ele também acolhia as pessoas que estavam quebradas. Ninguém que se aproximou de Jesus, abrindo o coração de forma sincera, foi rejeitado por ele. Ninguém. E todos aqueles que aceitaram a sua orientação foram transformados. Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, levem as cargas uns dos outros. E assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Você quer carregar as cargas? Não é fácil, né? Pastor, já tenho as minhas. Mas o Senhor dará forças para você. Você quer que alguém te ajude a carregar as cargas que você tem contra um vício? Não fica sozinho. Pede ajuda. Você vai encontrar alguém. Alguém que vai caminhar com você. Você não está sozinho, tá? Se a gente puder te ajudar de alguma forma, faz contato com a gente. Mas não fica sozinho aí. Obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua palavra. E eu oro por aqueles que precisam confessar, que precisam dizer preciso de ajuda, que eles façam isso, por favor. E eu oro por aqueles que devem carregar as cargas daqueles que estão sofrendo. Dê forças, meu Deus, eu clamo por isso. Dê disposição em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um final de semana muito feliz, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Da Igreja Adventista mais perto, nesse final de semana aí da sua casa, você vai ser bem recebido. E a gente se vê segunda-feira, aqui em mais uma Escola Bíblica.